8 horas 11 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também lá no Face, no YouTube, no Instagram. Daqui a pouco esse programa vira um podcast e logo mais tem reprise na Plena TV. 7h12 agora em Campos. O Folha no Ar é oferecido por Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos e Admed Diagnósticos. Programa de hoje com o Gabriel Torres aqui na bancada. Estamos recebendo e conversando com a Natália Soares, ex-candidata, né? Pelo PSOL, com 3.583 votos nessa última eleição. Você ficou em 19º ou 20º naquela... Primeiro, eu acho. Eu acho que foi 20º, nem... Eu nem sei, acho que foi 21º. Para mim, minhas contas aqui, você ficou como a 20ª candidata mais votada. São 25 vereadores. Se ganhasse naquela conta absoluta, né? Os mais votados vão... Sim. Você estaria também, independente de partido. Só que não é isso. Né? Mas assim, e daí a confusão com as pessoas. Sim. Gente, o coeficiente partidário, o coeficiente eleitoral, não entra. O pessoal falou assim, eu tava acompanhando, eu vi a gente torcendo já, ganhou, então pronto, ganhou. Agora, aí tinha uma moça, eu não esqueci o nome dela, ela falou assim, eu tava acompanhando e eu fiquei toda feliz, torci, falei, ganhou. Aí depois eu fui olhar a lista e seu nome não tava mais lá. O que aconteceu? E eu falei, poxa, e muita gente ficou revoltada, né? Eu fiz até um vídeo explicando, dizendo também que a gente sabia o quanto seria difícil, né? Assim, a gente sabia, né? Porque o processo eleitoral é assim, proporcional, né? Não é pela quantidade de votos, mas é por partido, né? Por projeto. Então... em Campos o partido tinha que fazer 11 mil votos. 11.125 votos. 11.125 votos. O partido tinha que fazer esse teve gente que... Deixa eu ver se eu acho aqui a sua colocação, mas só para lembrar, é isso mesmo, Natália, que aqui aparece de 7. Mesmo? É 20º. Olha aí, tá vendo? Subiu gente. Peraí, vou contar de novo, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 em cada bloquinho desse aqui, que aparece no G1, tô vendo o G1. Então aqui daria, 21. Não, aqui estão só os eleitos, peraí. Deixa eu colocar aqui todos os candidatos. A lista completa. Então são 7 em cada bloco, 2, 14. Aqui você, no terceiro, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21? 21. Desci de novo, mais um. Meu Deus. Não vai ser eu que vou tirar esse um seu. Mas você, por exemplo... Nossa, eu fiquei muito feliz, né? Porque saber que pelo voto popular também, né? Pelo desejo das pessoas a gente estaria lá é muito feliz, né? É um motivo de muita felicidade. Só rapidamente, e aí não é nada de valor de pessoal, pelo contrário. São números. Você teve 3.583 votos. O Cabo Alonso, que foi eleito, teve 3.371, então menos. O Marcione da Farmácia, 3.157. Esse foi eleito. Ou seja, você tem mais votos do que alguns vereadores que foram eleitos. Então, assim, só para que as pessoas entendam o que é o último... Já eram vereadores, né, também. O último foi o Diego Dias, com 2.977 votos, né? Do PDT. Que... Aí é aquilo que a gente falou. Você tem 3 candidatos com 4 mil votos. Leon teve quase 4 mil votos, né? Então, assim, você soma o coeficiente, Sim. Vai na sua... essa conta, a gente capenga para fazer ela todo dia, mas é desse jeito que é feito. Meu caro Gabriel, por favor, abre esse bloco aí, por gentileza. Temos um comentário da Silvana Venâncio. Ela diz, Natália, você foi espetacular na votação, mas ainda não entrou. Você acha que faltou apoio da esquerda para conseguir? Silvana, obrigada, né, pela pergunta. Obrigada também, né, por
por estar aí, né, falando da nossa trajetória, né? Acho que é importante para a gente também esse feedback. Eu acho que não é o apoio da esquerda, assim, né, que falta. Eu acho que os partidos da esquerda estão num cenário que é muito desfavorável. E isso mundialmente falando. Isso não é uma questão de Campos, né? Campos não é uma agulhinha, não está sozinho, né, nesse contexto. Na verdade, está preso a vários outros condicionantes que, na verdade, são condicionantes e fatores mundiais de avanço da extrema-direita. Então, para os partidos de esquerda, né, se projetar é muito difícil, né? Aqui em Campos a gente teve o apoio, por exemplo, de candidaturas importantes do PSOL, do pastor Henrique Vieira, né, do Flávio Serafini, que estavam aí sempre com a gente. Flávio Serafini vem no lançamento, da Dani Monteiro, que são candidatos eleitos, né, que são do nosso partido e que estão ali. E aí a gente precisa também entender quem são os partidos de esquerda em Campos, né? Porque a gente teve 2 federações, né, da esquerda em Campos. A gente teve uma federação que é PT, PV, PCdoB, né, que é onde o PT está e se localiza nessa federação. E a gente teve uma outra federação, né, que é Rede e PSOL, que é onde a gente está. E aí, qual a configuração da esquerda na cidade também, né? Eu acho que compreender isso é muito importante. Por exemplo, a gente ostenta hoje dados que são muito importantes, porque quando o PT consegue eleger, que é o Renato Barbosa, né? E aí tem 2 candidaturas na Câmara que, de fato, vão emplacar, que é o Renato Barbosa, que depois morre, né? E que é quando a Odisseia entra, né? Se não me falha a memória. E depois uma outra votação, que é o Marcão, que se elege, que depois também nem fica no PT, né? Sai Marcão do PT. teve mais de 5.500 votos. Quando se elege, né? Quando se elegeu. Então, assim, hoje foi o Renato Barbosa com mais de 5.000 e pouco, né? E eu tô aí na candidatura progressista da esquerda que mais teve voto na história da esquerda em Campos. Então, isso não é pequeno, entendeu? É mesmo entender essa esquerda. Por isso que eu digo que a gente faz parte de um movimento de reavivamento da esquerda em Campos, né? Nós do PSOL, a minha figura pública, faz parte desse momento de tentar comunicar as pautas da esquerda para a população. Então, é num momento de construção dessa esquerda que em Campos sempre esteve fragmentada, né? Então, a gente teve tempos áureos, que era lá do governo PT, né, dos mandatos do Lula muito bem avaliado, e que aí consegue eleger, né? Mas depois disso a gente já não teve mais. A última pessoa a se eleger pelo PT foi Marcão, que depois migra. Então a gente está num processo de reestruturação da própria esquerda na cidade. Eu prometi fazer as perguntas aqui do pessoal, tem que fazer. Mas e como que é como que vai... Porque, olha só, o pessoal não elegeu nenhum prefeito no Brasil nesta eleição. A gente fez uma leitura aqui dos dados das últimas eleições, e o pessoal, por exemplo, em 2008 não elegeu, não tinha nenhum prefeito, foi quando ele surgiu, tinha acabado de surgir, aquela coisa toda. Em 2012 foi a primeira vez, elegeu 2 prefeitos. Depois, em 2016, mais 2, manteve ali 2. Em 2020, no meio da ascensão da extrema-direita no Brasil e no mundo, que foi quando Bolsonaro, em 2018, surgiu com aquela coisa toda, há até quem diga que isso foi cria da esquerda, que acabou se Deus me livre. embolando nas suas pautas e deixou esse espaço. É preciso analisar isso também, onde tem os erros. Deus é mais. Onde tem os erros que você comete na vida, alguém toma parte daquilo, né? Então, talvez de alguma forma indireta. E agora, em 2024, o pessoal não fez nenhum prefeito. Está sendo reconstruído, está sendo repetido. Como é que é esse contexto de reconstruir essa esquerda, de juntar os cacos e voltar a crescer, sem que fuja da sua ideologia, da sua pauta principal? É possível? Porque o que acontece? Desculpa, só acrescentar uma coisa que eu acho interessante. Porque a direita, a extrema-direita, ela pega temas complicados
difíceis de solução e apresenta soluções fáceis, vai para o grupo de WhatsApp, aquilo vira um estrago. Acabar com a fome. Basta fulano fazer isso, aquilo, outro. Acabou com a fome, gente. Então, assim, acabar com o morador de rua. Você chega lá, pega, bota aqui, joga do lado dali. Acabou. Então, assim, eles apresentam uma solução muito fácil para problemas quase que insolúveis. E isso acaba dando voto. Como é que é esse contexto todo desse avanço da direita no Brasil e nessas últimas eleições, como a gente falou, trazendo aqui para o nosso canavial, como fala Luiz, que dizia o Capi. Sim. Isso que você coloca, Cláudia, é muito importante, né? Assim, como a gente tem perdido esse debate, né? E sofrido aí essa refração, né? Não é um contexto fácil, né? Como a gente já vinha colocando aqui. Acho que você traz um elemento que é essencial para pensar a nossa dificuldade da comunicação, né? Na esquerda também. Por quê? Como a direita se apresenta antissistema, é importante caracterizar dessa forma. A esquerda, tradicionalmente, se apresentou como antissistema. Mas antissistema ao sistema burguês, como está colocado, que privilegia os maiores, que privilegia os poderosos, como as emendas que você comentava, né, no outro bloco, que é o orçamento secreto, que são as emendas do relator. Então, ele define para onde vai, não tem critérios de transparência, você não consegue fiscalizar. E isso, inclusive, causa o que o Gabriel colocou, que é a reeleição também de vários prefeitos, né, nos municípios aí. Por quê? Porque recebe essas emendas, você não consegue caracterizar para onde foi o dinheiro, isso se acumula ali e mantém, né, faz a máquina continuar girando tal e qual. E aí a gente tem, né, a esquerda colocada, que sempre se apresentou, na verdade, contra a forma de fazer política, nessa toada. E a gente tem agora, né, o avanço da extrema-direita, que, na verdade, se apresenta antissistema, mas não é um antissistema pura e simplesmente ao modelo que está colocado. Eles se aproveitam do modelo que está colocado, mas para defender uma pauta extremamente conservadora. Então, o antissistema é contra conquistas civilizatórias. Né? Assim, é contra, quando o Bolsonaro falava assim, é contra tudo que está aí. O que é o que está aí? Né? É tipo direitos LGBTs que foram sendo garantidos, programas sociais de combate, por exemplo, à fome e à desigualdade social. Então, é esse antissistema que, na verdade, faz com que a gente perca conquistas que são civilizatórias. Que, na verdade, qualquer partido que defende a democracia deveria defender. Né? Coisas muito básicas. E aí, quando você coloca isso, né, eles apresentam soluções simples para problemas que são complexos, é aí que é a nossa maior dificuldade. Porque a gente, por exemplo, não consegue comunicar o que a gente tem para comunicar no vídeo de 1 minuto. Mas eles conseguem fazer um post atacando e dizendo, olha, para combater a fome a gente vai fazer isso e isso. Só que, né, para o problema da educação, eles colocam o problema da educação como se fosse ideológico. E uma sanha, né, que coloca como comunismo tudo que não dialoga com a ideologia que eles defendem. Então, que precisa ser perseguido, que precisa ser sobrepujado, que precisa ser massacrado. Então, você tem um retorno de práticas que são práticas, como a gente diz, né, práticas fascistas, que são práticas de aniquilar, né, quem pensa diferente e de trazer isso para a esfera pública e capilarizar. Então, a gente ainda tem uma explosão disso, né, que é o fundamentalismo, né, muito arraigado. E aí a gente tem políticas que vão como que combate a fome? Combatendo o comunismo. Como que se combate, como que se resolve o problema da escola? O problema é o comunismo. Como que tudo vira, né, o comunismo e um alvo a ser combatido e a ser derrotado. Então, a gente está aí na disputa, que é uma disputa muito hercúlea, assim, né, e até injusta, que a gente tem que pensar as ferramentas de comunicação e problemas complexos se resolvem com muita análise, não é de uma hora para outra. E eu acho que esse elo está perdido porque a gente precisa comunicar para as pessoas que tudo na política é debatido. Numa lei, né, um pode para o deve é debatido. E como é importante ter alguém lá na Câmara de Vereadores, né, no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, que defenda, por exemplo, um deve que o Estado precisa custear e não um pode. Entende? E, assim, cada linha de uma lei, né, é debatido e é disputa. E as pessoas, às vezes, não entendem isso, como se dá a esfera da política mesmo.
E cabe a gente conseguir comunicar. Eu falava numa entrevista que eu fiz aqui na sexta, que a gente, nessa caminhada, né, nessas caminhadas e dialogando sobre o nosso projeto, que a gente acreditava, eu fui entregar o panfleto para um rapaz, ele falou assim, tô de saco cheio de política, não aguento mais política. Opa! Não aguento mais a política, a nossa vida concreta não muda, e isso tem muita relação com o que você estava falando, porque as pessoas querem ver a mudança na vida delas acontecerem. E aí, qual é a nossa dificuldade, né? No concreto, essas emendas, por exemplo, vão fazer diferença. Vai tocar um projeto social, vai fazer tal coisa, e elas vão ver coisas acontecendo. Ainda que, de forma macro, seja aplicada uma política neoliberal que suprime o Estado da vida das pessoas e que, na verdade, não se compromete com serviços e com políticas e com direitos que deveriam ser obrigatórios do Estado, que demonstraria a face mais humanitária de um Estado. Ou seja, você retira o Estado no campo macro, é essa política que privilegia os grandes, mas aqui no micro você está vendo alguma coisa acontecer na sua vida. E quem que está fazendo isso? A direita, né? Que está trazendo isso. E aí isso tá desconexo, né? A gente não tá... E é difícil comunicar isso, porque é abstrato. Mas o que eu posso entender desse contexto é que foram anos e anos e anos de um massacre, né? Como eu nunca tinha visto acontecer, feito em cima também, por exemplo, do PT. Porque quando a gente está falando que a esquerda recuou, de que esquerda a gente está falando, né? Qual é essa esquerda? Hoje a gente tem aí no mapa das eleições uma curva que se acende novamente das prefeituras que o PT conquista. Embora nas eleições passadas tenha conquistado, né, menos prefeitura, ou seja, tem um acréscimo que é pequeno, considerando o ano anterior ainda, né? Então fez assim, aumentou, né, num determinado ano, caiu, e agora volta a subir. Posso falar os números? Claro, eu gosto muito de números. Isso aí, vamos lá. Porque aí você vai concretizar o que eu tô falando. Porque números, eles mostram a realidade e pronto, acabou. Aí você quer saber como que chegou lá, aí tudo bem. Mas o que eles mostram é isso que a Natália está falando, ó. Em 2020 foram 184 prefeituras do PT no país. Em 2024... houve um crescimento de 68 prefeituras. Exatamente. 252 no total, do PT. Isso, perfeito. Porque é dessa esquerda que a gente está falando também, entendeu? Embora o PSOL, que tivesse antes 5, né, prefeituras, recue hoje para 0, mas é um movimento pendular. E aí você me perguntou assim, né, como se explica, por exemplo, 2020, no auge, né, de um contexto extremamente polarizado, né? E é bom que se diga que a polarização foi sobre direitos civilizatórios, inclusive, né, sobre o mínimo do mínimo, que hoje a gente pode dizer que a gente voltou a um patamar de normalidade, que eu quero dizer, dentro da política, da gente poder ter os fatos e contrapor aos fatos, e não fake news desenfreadas, né? Então, como que a gente avalia? Também a morte da Marielle em 2018, o que fez com que várias pessoas se levantassem, ganhou uma projeção internacional, inclusive amanhã os assassinos, né, da Marielle vão a júri popular, né, no dia 30, então em várias cidades está acontecendo o Amanhecer por Marielle, que é para acompanhar esse júri. E essa morte também faz com que diversas mulheres e negras tenham se levantado para lutar, para se colocar nessas trincheiras, né? E a isso também teve uma resposta eleitoral. Hoje, a gente tem no Rio de Janeiro 2 quadros importantes, que são o Chico Alencar e o Tarcísio. Eles estão no Congresso, né, Nacional como deputados federais, são puxadores históricos de voto e não tem mais no Rio, né? Então, o Rio hoje perde, por exemplo, 5 vereadores, né? No estado, né, do Rio de Janeiro. Então, isso se dá num movimento que também é cíclico e é pendular. Vai e volta, né? Vai e volta. A gente avança e recua, avança e recua. E é isso, né? A gente tem aí também o PL, que o Bolsonaro vai apoiar nesse segundo turno das eleições. De 9 prefeituras, vai perder em 7, né? Vai ser derrotado em 7. Então, isso também é uma derrota importante, que merece ser mencionada. De fato, quem sai hoje vitorioso, né, não é a extrema-direita. Embora, como a gente já falou, esse centrão tenda, por conveniência, né, a se chegar para a extrema-direita. Então, não é um contexto que está favorável para a esquerda.
mas mundialmente não está favorável para a esquerda. Em termos de número, não, sua análise está perfeita. Não há a população deu um aceno muito importante para aquilo que você falou, não é que seja o fim da extrema direita aqui, mas deu um aceno muito importante para a direita, mas não para a extrema direita. Como você disse, um exemplo de 7 prefeituras indicadas agora no segundo turno com a participação direta de Bolsonaro derrotados. De 9, ele perdeu 7. Exatamente. De capitais, né? Sim. O que significa que, e aí são capitais importantes, o que significa que o extremismo não agradou àquela população que votou nele e que, consequentemente, votou em Witzel e foi embora daquele jeito. Você pode perceber quantos delegados, candidato, delegado, tenente, coronel, perderam a eleição. E os ministros de Bolsonaro que também estavam colocados na eleição que não foram vitoriosos, né? Então... E há uma forte construção hoje, mas muito forte e clara, e há uma ruptura aí também, em cima do nome de Tarcísio. Visto como moderado, né? Mas visto que não é... Porque é também, isso, né? A questão é como os partidos vão se comportar também localmente, né? Então, por mais que, por exemplo, o PT não esteja concorrendo, as diversas prefeituras que apoiou também foram vitoriosas. E aí com as relações com o Centrão, inclusive, né? Nos municípios. Então, a gente tem... que a gente não sabe a médio e longo prazo como essas candidaturas que agora, né, são prefeitos, prefeitas, vão se comportar aí, né, a médio e longo prazo. Aqui eles vão se filiar, né, o que eles vão passar a defender, porque existe uma tendência migratória ali também para a extrema, por conveniência. No final das contas, quando teve que defender alguém, estava ao lado do Bolsonaro, né, também. Então, a gente precisa caracterizar o que é, né, de fato. E está em alerta. Eu acho que esse cenário de hoje nos coloca muito em alerta, não só enquanto esquerda, mas enquanto pessoas que defendem a democracia para o cenário de 2026. A esquerda, inclusive, é apontada sempre como a esquerda se fraturou, não saiu unida, e por isso, né, não tem a representação, mas a direita também não está junta, não. Né? A gente já está vendo esse aceno aí para 2026. Então, em vários municípios, né, a União concorrendo com PL, né, mesmo no segundo turno, e a gente tem essa disputa desse lugar que foi ocupado, né, pelo Bolsonaro, colocada aí. O que não é pequeno, tá? O PL tinha colocado para ele a missão de conseguir 1.000 prefeituras, e hoje tem 500 e poucas prefeituras. Isso não é pequeno, né? Isso é muita coisa, apesar deles terem ficado quase 50% aí na meta que eles colocaram para alcançar, é um quantitativo que necessita de atenção, né? E de vigília, né, daqueles que são democratas. Vamos lá, só aos números aqui rapidinho, aos comentários. Hoje, o PSD foi o partido que mais fez prefeituras no Brasil, 891, cresceu 229 prefeituras em relação a 2020. O MDB cresceu 62, já vinha grande o MDB. Ele tem 864 prefeituras. Sim. Bem pertinho ali do PSD, ou seja, os dois aí estão gigantes. O PP, com 752 prefeituras, cresceu 54 prefeituras em relação a 2020. O União, que era o DEM mais o PSL, né, a união desses dois aí, fez 591 prefeituras, cresceu 23. O PL que você citou, ele saiu de 351 prefeituras para 517. É bastante, né? 166 prefeituras a mais. Vou aqui até o PT. Republicanos fez 440 prefeituras, PSB 312, PSDB tem uma queda vertiginosa, né? Eu acho que deve acabar, né? Inclusive, virar... Acho que tem uma outra sigla junto aí. Cidadania. Cidadania? É uma federação.
Não, mas eu estou falando uma união no estilo aqui DEM e PSL para criar um novo partido. Com o PSDB. Ontem o próprio Vladimir comentou isso aqui. Ele falou. Não foi, não lembro qual agora o partido que... Ele falou, já existe a federação PSDB e Cidadania, e ontem ele falou que é possível que exista que se junte nessa federação o Podemos, que é um partido que ainda não está em federação com ninguém. Porque se a federação PSDB e Cidadania, ela na soma, ela conta os deputados dos dois. Se entra o Podemos, soma os parlamentares de 3. Uhum. Sim. Então, fechando aqui, o PSB, eu falei então, 312 prefeituras, o PSDB 276 e o PT de 184 prefeituras em 2020, ele passou para 252 agora. Teve um acréscimo de 68 prefeituras. O PSDB caiu 259 Sim. prefeituras. A saída de Alckmin, né? Acho que a saída de Alckmin, né? Lava Jato também, o Aécio. Então, assim, né? Foram fatores que contribuíram pro progressivo, né? Apagamento aí do PSDB. Ó, Carlão tá mandando um abraço pra gente aqui. Vamos nos comentários, senão daqui a pouco o pessoal já... Carlão. Beijão pra Carlão. Carlão figuraça. Natália, Cláudio, receba meu abraço. A Natália terá sempre o nosso apoio. Tá aqui. Henrique da Hora tá falando da bola de ouro. Esse negócio de bola de ouro. Noêmia Magalhães, larga esse negócio de bola de ouro desse jeito que eles fizeram, sabe, Henrique? Do jeito que nós falamos aqui. Preferiram premiar o racismo a premiar o Vini, não só como craque que é e que todo mundo sabe Sim. que ele merece, o mundo está comentando. Acho que o grande vitorioso foi ele. Verdade é essa. Esse prêmio a bola de ouro, enquanto o Pelé jogava, ele nunca ganhou a bola de ouro. Se você pegar quem venceu a bola de ouro nos anos de 60 e 70, vão ter lá jogadores ingleses, jogadores franceses, até uns 5 ou 10 anos atrás eles fizeram um prêmio aleatório, que para meio que fazer um pouco a história de jogadores que eles não deram um prêmio nas décadas de 60 e 70, mas o Pelé não ganhou nenhuma bola de ouro enquanto ele jogava na década de 60. Então tem pouco valor. Isso foi uma revista francesa. France Football. France Football. Não, acho que foi a francesa que criou. Depois vê aí. A FIFA chegou a adotar também a parceria. De uns 5, 6 anos para cá, desfizeram a parceria. Noêmia Magalhães, bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, amiga querida Natália. Fazer parte do mesmo grupo político e social com você me enche de orgulho. Tenho aprendido muito com você e com todo o nosso grupo. Além de tudo, somos uma grande família. Obrigado pelo apoio sempre. Que coisa linda, gente. Muito obrigada. Um abraço demais. Tá aqui, ó. Bom dia, Cláudio, Natália e quem acompanha. Como a professora avalia o futuro entre PT e PSOL em Campos? Tendo uma grande estabilidade no PT, a estabilidade na instituição PT é perceptível quando uma deputada estadual deixa de apoiar a candidatura própria para apoiar outro partido. Ele está falando aqui, naturalmente, da Carla Sim. Machado, que não apoiou o Jefferson e apoiou a candidatura da delegada Madeleine. E agora aguarda-se aí um posicionamento do PT sobre a situação. Há quem diga que não vai acontecer nada. Quer responder? Eu acho que o Gabriel também pode contribuir aí nesse caso, né? Sobre a questão com São João da Barra, né? E PT, enfim. Assim, né? A gente avalia como um caso pra gente de infidelidade, né? Partidária, que é a questão da disciplina mesmo, né? Que quando a gente está num partido, a gente defende a pauta que é coletiva. Do contrário, não tem sentido estar no partido se eu vou fazer, no fim das contas, o que eu quero, né? Da minha própria cabeça, né? Então, assim... eu sigo muito, né? O que o meu partido, tanto que as pessoas falam assim, como vocês vão agir? É sempre usar o nós, né? O nosso projeto, porque entender que eu não construo nada sozinha, que o partido está construindo, né? E a base é partidária. Então, é muito importante essa questão da disciplina, né? Com o partido, né? De ter a convicção de que a gente está por algum motivo nesse partido e que defende as bandeiras também desse partido.
E quando ela faz isso, não sei, demonstra claramente assim que não está convicta ali desse partido que ela tá, né? E muitas disputas, né, internas também ali no PT, né, desde antes, quando o nome dela está colocado. E aí, mesmo com uma questão jurídica impeditiva, continua, né, se ventilando o nome dela, por ter capital, né, político, por já ter sido testada nas urnas, por ter uma propensão a levar, né, de fato, para o segundo turno. Mas o que é feito depois disso, né, eu acho que a própria insistência no nome dela, mesmo com a questão jurídica, é complicado. E aí depois, né, quando ela vai pro palanque, né, da Madeleine, mais complicado ainda, né? Só colocar... Desculpa, perdão, Gabriel, só colocar uma coisa interessante aqui. Olha, o Ponto Final, o Aloysio Abreu Barbosa, o blog Opiniões e a Folha FM fizeram várias entrevistas, depois repercutidas lá no Ponto Final. Falta de aviso não foi. Sim. Ela não podia ser candidata. Há um ano atrás, a gente já falava isso aqui, o Aloysio muito claramente ouvia os especialistas e havia, assim, uma tentativa de sustentar aquela candidatura numa linha muito fraca, muito fina, que era, não, porque ela foi só prefeita por 2 anos, e não fez o mandato todo. Não importa se fez um dia ou se fez os 4 anos, importava, como assumiu, sempre, né? Importa, é ter assumido, é ter, nem chega a ser assumido, é ter vencido a reeleição. Venceu a reeleição, não pode ter, a terceira eleição não existe no Brasil. Só colocar isso, desculpa, Gabriel. Como que você avalia a aliança do PSOL com o governo Lula a nível nacional e pensando em 2026, na eleição ao presidente, o que o governo deve fazer, o PSOL e o PT, o que deve ser feito até 2026, pensando numa reeleição do Lula, ou se o Lula não for candidato, a eleição de alguém da esquerda? Eu acho que assim, um dia após o outro, né? São 2 anos pela frente. Não que a gente não tenha que começar a pensar as estratégias desde agora. Acho que é importante, né, a gente se qualificar e, na verdade, exercer trabalho onde a gente está colocado, né? Os trabalhos que a gente chama trabalhos de base, né? Eu acho que é muito importante que a gente se localize nas comunidades, que a gente esteja perto das pessoas, que escute as pessoas e que a gente melhore a nossa comunicação, né? Eu acho que tem questões que a gente precisa avaliar para dentro, né? E tem questões que a gente avalia também para fora. E eu acho que essas são questões que todo mundo percebe, né? Mas eu fico pensando assim, quando se fala da esquerda, muita gente tem 1 milhão de pitacos para dizer como a esquerda poderia ter vencido, né? Ou chegado mais. E aí eu fico me perguntando assim, gente, será que se fizesse isso tudo que está dizendo, realmente a gente estaria lá? Eu acho muito que não, né? Porque não é... As pessoas geralmente tendem a apontar fatores que são endógenos, como se a gente tivesse no nosso país e tivesse partido da relação com a América Latina e com o mundo, o que não é verdade, né? E aí a gente precisa pensar fatores que são mais amplos, né? E recapitular a história também da esquerda no nosso país. A gente tem um capitalismo dependente também na América Latina, né? Em relação aos países europeus. Na própria Europa tem uma ascensão aí, né? A gente está Itália, Áustria, né? Enfim, com a retomada da extrema-direita. O Le Pen não venceu por pouco na França, porque teve uma frente maior. Então, assim, a gente não está apartado, né, de todo o contexto. E quando a gente coloca essa questão aí para os próximos 2 anos, hoje eu vejo essa retomada forte da direita. A Michelle Bolsonaro sai aí em circuito pelo Brasil, né, para apoiar as candidaturas também. Não vai ser um contexto fácil, a gente não vai enfrentar pouca coisa. E eu tenho muito medo dessa questão do Tarcísio, que é o governador de São Paulo, aparecer como uma pessoa moderada, uma pessoa que, inclusive, comete um crime, né, e abuso de poder, quando faz uma fake news em relação ao Boulos em São Paulo, no dia da eleição, né, isso é muito grave.
assim, para a democracia. Ele tem um cargo público, né? Ele é um governador. E aí ele faz alegações que não têm nenhum fundamento visando interferir no resultado eleitoral. E ele pode, inclusive, ser condenado. E espero que isso aconteça mesmo. Isso pode torná-lo inelegível, né, por 8 anos. Então, ele aparece para a mídia, né, para a grande mídia, como se fosse uma pessoa moderada, e não é, né, essa pessoa moderada. Por tudo que ele vem como ele vem atuando em São Paulo. Então, a gente tem a figura do Lula, que é uma figura que transcende aí o próprio campo da esquerda, né? É uma pessoa que é carismática, um líder, né, que é um estadista. O PSOL com Lula, né? A gente faz o apoio ao Lula, mas não sem reservas, né? Ou seja, a gente continua num polo que é o polo também crítico, e a gente tem que ter o espaço para fazer as críticas ao governo Lula. Acho que isso é muito importante, inclusive para a esquerda, que a gente não abandone as nossas pautas, né? Pautas que são históricas e que são caras para a gente. E que, através da crítica, inclusive, a gente consiga sinalizar que existe uma diferença, não só metodológica, mas uma diferença também ideológica, né, com o PT. Então, eu acho que é muito importante que a gente faça esse contraponto ao governo. Embora o reconhecimento de que esse governo, né, ele é um governo necessário, ainda que ele não seja um governo da esquerda. E aí eu digo isso com muita clareza, né? Ele é um governo de frente ampla. Ele é um governo em que a gente tem ministros que são ministros do Centrão, né? Que inclusive foram apoiados em algumas prefeituras, esses partidos. Então, é importante caracterizar também esse governo não como um governo chamado de o governo da esquerda. Ele não é. Ele tem ali um representante do executivo, mas que precisa pautar questões que são importantes, como, por exemplo, a revogação da reforma trabalhista, a revogação de reforma previdenciária, né? São medidas importantes e medidas estruturais que precisam ser vistas, e a gente está nesse polo de defender, né, revogaços que são importantes para o nosso país. Então, eu acho que o pessoal se localiza aí nessa trincheira, em que apoia, mas que, ao mesmo tempo, faz um contraponto ao governo que é necessário para as lutas trabalhistas no Brasil, né? Quando você fala em comunicação, você sabe que a maior virtude, segundo todos os opositores de Vladimir, que passaram nessa bancada aqui, durante aquelas entrevistas de pré-candidato e depois com os candidatos, a maior virtude que eles alegaram a Vladimir era a comunicação. Sim. E aí vinha a crítica depois, que era a comunicação dele, não da prefeitura. Mas aquela história. Aí a Luiz colocava sempre uma coisa, e colocou sempre uma coisa interessante: espaço vazio, espaço ocupado. A direita fez isso em 2018 muito bem. Não vou aprovar a forma que foi feita. Sim. Com aquilo que você falou. A gente combatia durante todo o dia. Todos os dias do governo Bolsonaro, você tinha que acordar para vir trabalhar para combater fake news criada por ele. Exatamente. Não era combater os fatos. Hoje a gente combate os fatos, tá errado, o presidente errou, Perfeito. O governador errou. Naquele tempo, e tem fake news também, claro, muito, mas naquele tempo a gente acordava para combater fake news criada pelo presidente da República. Ninguém vai morrer por falta de ar, não. E imitando Sim. Os caras morrendo. E muita gente, o país... Eu estava vendo, eu tenho um aplicativo celular até hoje. Na Etiópia morreu muito pouca gente perto do Brasil. Claro, o Brasil perdeu 700 mil pessoas por conta da Covid. E se você falar isso... Milhão, né? Quase 1 milhão. Se você falar isso hoje aí, ainda vai ter gente reclamando comigo. Aí vem a comunicação, então, para a gente fechar essa coisa nacional e voltar aqui para você. Aí vem a comunicação de Boulos e me canta o hino nacional na linguagem neutra. Cara, assim, você fala, Cláudio, tem opinião sobre a linguagem neutra? Tenho. Você vai adotar a linguagem neutra? O dia que houver a correção ortográfica, o dia que houver a mudança oficial, não tem problema nenhum. A dar bom dia a todos, não tem problema. Agora, não houve, é um erro de português, e eu adoro português. Era expulso todo dia hoje eu acho que eu pago essa penitência todo dia, porque eu não gostava quando era jovem, eu gostava de matemática. Hoje eu gosto muito mais de português, mas assim, você ouvir aquilo, dói o ouvido da gente.
Claro que se houver uma conversão, e aí sim, como tem frequentemente as correções ortográficas aí e tal, você aceita. Essa é a minha opinião, para não ficar dúvida. O que você pensa sobre essa comunicação macro, então, do pessoal? Pode chamar de erro, você chama de erro. Politicamente foi um erro, com a presença de Lula, apresentar esse hino brasileiro com a linguagem neutra? Eu acredito que seja um aceno, né, às minorias, né, também. Os linguistas estão aí para dizer que a linguagem é viva, né? Então, assim, ela... E é isso, aqui em Campos, por exemplo, a gente vai falar por exemplo, né? E tá tudo bem falar por exemplo. Mesmo que algumas pessoas pensem que isso... Bicicleta, né? Chicrete. Ainda que algumas pessoas pensem que isso é o assassinato da própria língua, do português, né? Porque é regionalismo, Isso é problema do português. Exatamente. E assim, é como as pessoas se expressam, é como a pessoa fala, se a comunicação ela atingiu a finalidade de comunicar, que é importante, né? E eu acho que com esse hino é também um aceno. Isso não significa que não soe, por exemplo, aos nossos ouvidos de forma... Até, gente, estranhei aqui, né? Estranhei, porque o comum pra gente, o corriqueiro, era... Mas isso acontece com tudo, né? Toda vez que alguma coisa nova é apresentada, aquilo causa um estranhamento, né, pra gente. E aí eu acho que é um aceno às minorias. É dizer assim, olha, as pautas das minorias estarão acolhidas. Então, eu não vejo como um erro, né? Eu vejo como um aceno às minorias. Ainda que isso cause algum estranhamento. Mas, como a linguagem é viva, né, isso também é permitido, né? Há quem diga que antes até já foi usada lá nos tempos primórdios. Não tenho essa informação oficial. Eu não sei, por exemplo, o que a gente costumava usar muito, né? O homem como sujeito universal. Por exemplo, nos livros de história, né, ou na filosofia, a gente vai ver, o homem é tal coisa. E o homem caminhou até... Poxa, por que não os seres humanos, né, caminharam? Por que não? O CCH até hoje da UENF, né, Centro de Ciências do Homem. Aí eu me lembro de um protesto que a gente queria fazer quando eu era aluna da UENF, que era colar, né, em todas as cadeiras assim do Centro Multimídia, Centro de Ciências do Homem, que está escrito, né? Aí colocar assim, Centro de Ciências da Mulher. Por quê? Isso também soaria esquisito, chamar de Centro de Ciências da Mulher. E por que chamar de Centro de Ciências do Homem não causa um estranhamento? Quando deveria ser Centro de Ciências em Humanidades ou Centro de Ciências Humanas, né? Exatamente. Sim, porque aí não, contempla. Né? Tô dentro, essa aí é justo, né? Necessário que se faça essa correção. Mas são lutas recentes, entende? Porque isso 2008, antes não era falado, não era... Isso entra na pauta woke? Não, né? Na cultura woke, não, né? Do quê? Da cultura woke. Mas Que cultura woke? O woke é mais a defesa do negro, é mais a defesa dos oprimidos, dos menores. Eu tô falando a pronúncia certa, Gabriel? Acho é o woke? É o woke mesmo. É que produz a intolerância. 2008, por ali, assim. Eu não conhecia, não. Que entra justamente nessa questão. Mas, bom, vamos lá. Da defesa das minorias, das né? minorias, dessa contra as opressões. Pauta realmente negra, do racismo, essa coisa. Cláudio, é importante falar porque muita gente vai trazer a peixe de que a esquerda, por exemplo, é identitária hoje, né? Por levantar bandeiras que são bandeiras das minorias. Mas é importante caracterizar que a bandeira das minorias é também a bandeira da classe trabalhadora. Porque quando a gente vai ver, por exemplo, onde é que os casos de violência doméstica incidem? Sobre as mulheres negras, enquanto a violência contra as mulheres brancas diminui, a das mulheres negras aumenta. Então, assim, falar das minorias é também falar da classe trabalhadora. Quem são as mulheres que majoritariamente trabalham em casa? São trabalhadoras, embora o trabalho doméstico ainda não seja lido como um trabalho. É trabalho, e é trabalho pra caramba, né? Cuidar dos filhos, lavar, passar, cozinhar, né? Nutrir, isso tudo que as mulheres desempenham majoritariamente. Então... É uma pauta trabalhista. Então, a gente está aqui, né, com gênero, raça e classe, como diz a Angela Davis, né? É uma espécie de uma gíria, né? Sim. Que foi criada nos Estados Unidos lá no final de 2008. Não é identitarismo. Mas é no geral. Bom, tem outra pergunta. Aqui, quem mandou a mensagem aqui no privado para você foi o Wellington Abreu.
lá de São João da Barra, e o cara manja muito de petróleo e gás, royalties, conhece como ninguém. Ele diz aqui, ó, sou fã de Natália Soares, inteligente, raciocínio lógico e rápido. Dê parabéns, além de belíssima. Torci por ela. Aí um monte de mãozinha, coraçãozinho. Obrigada, Wellington. Muito obrigada. Abraço aqui, Vamos um fã juntos. de São João da Barra. Foi a revista France Football. Mesmo. Eu que você falou meio que inglesado, eu pensei que era em inglês. Você está correto, Gabriel. E mais mensagem para você, para a gente fechar aqui. Ó, qual análise Natália faz do governo reeleito em Campos? O Maurício Batista te pergunta. Então, Maurício, obrigada, né, pela pergunta. A gente analisou um pouco a situação da Câmara, né? A gente tem um governo reeleito que ainda não estava numa crise. Então, a gente sabia, né, desde o primeiro turno, que seria muito difícil tirá-lo, né, ou mesmo carregar uma eleição para o segundo turno. Isso seria muito difícil, embora cada eleição é uma eleição, e aí o jogo aconteça, de fato, nas urnas, né, também. Mas era um governo que tinha uma aprovação de 70%, né, mais de 70%, com grandes gargalos. Então, esses gargalos persistem, né, gargalos, e aí a gente tem que colocar, né, gargalos na saúde, por exemplo, a questão da fila no núcleo, a questão da demora para exames complexos, para cirurgia, a questão de equipamentos básicos nas UBSs, e aí a gente tem também o gargalo do transporte, que são as piores avaliações, né, do governo Vladimir, são as que, na verdade, a população colocam como questões que não foram sanadas, que foram ditas que seriam sanadas. Os terminais de integração, por exemplo, né, não estão construídos, a integração no transporte não está funcionando. As vans, há pouco tempo atrás, alegaram que aumentariam o preço da passagem e levou, né, as pessoas à rua para fazerem os protestos, fecharam até a BR, né? Então, assim, a gente tem um problema que é grave, que a gente não consegue acompanhar. A política de transporte, por exemplo, e aí, isso que a gente fala que seria uma política alternativa, quando a gente defende, por exemplo, um transporte que é o Vai de Graça, né, que foi uma das propostas apresentada pelo Jefferson, é possível, Vai de Graça funciona em algumas cidades, né? Você acha que é possível fazer aquele transporte em Campos, Natália? É possível. Funciona em Com a Maricá, realidade... até em São João da Barra, funciona. Mas Maricá e São João da Barra são Nordeste. realidades diferentes, Natália. Mas não é uma frota inteira. Olha, não é substituir, não é um botão. Não tem como mesmo, né? A gente substitui toda a frota de ônibus por uma frota que seja de uma empresa pública municipal. Isso é impossível a médio e curto prazo. Isso não tem como. Mas você começa paulatinamente a substituir. E aí eu lembro quando eu estava na graduação, né, de serviço social, eu fazia uma pesquisa de iniciação científica, até com o meu orientador depois do mestrado também, que é o Hernan Mamani, que era especialista sobre transporte público no Rio de Janeiro. E ele estudou os transportes, né, no Rio de Janeiro, e ele falava que o grande problema, quando eu fazia essa pesquisa, a gente estudou Macaé, das Ostras e Campos. E o grande problema é a ausência do controle social sobre a política do transporte. Hoje, quem manda no transporte em Campos não é a prefeitura que dá as cartas do jogo. São as empresas de transporte, né? E aí a gente tem as empresas de transporte que não vão passar em determinados lugares ou periferias. Ontem, a minha tia chegou em casa e disse, você não vai acreditar, isso já era o quê? 1h30 da tarde, ela falou, eu estou desde 10 para meio-dia aguardando um ônibus do Parque Aurora. Então, até queria falar, né, que aí o meu bairro, nasci e vivia, né, até os 30 anos no Parque Aurora. E cadê o transporte, entende? Assim, então, se ele considera que vai ter pouco fluxo, e quando a gente é estudante, porque também tem direito à gratuidade, mas não para gente, né? E ainda os universitários também precisam da gratuidade, porque estudar é um direito. Então, não é só um ônibus que vai carregar as pessoas para a faculdade, mas é todo o transporte, os estudantes que são universitários terem direito a entrar, né, nesse transporte. Então, são questões que são urgentes, porque transporte garante mobilidade, garante integração da cidade e garante acesso a todos os serviços. Saúde, trabalho, educação, cultura, lazer. É uma política primária, mas que hoje não tem controle social. As pessoas não conseguem acompanhar e não conseguem atuar sobre essa política. Quem manda e desmanda é o empresário do transporte, infelizmente. Se você conversar com o empresário, ele está quebrado. Ele está falido. Ele sempre vai dizer isso. Né? Hoje a prefeitura tem um subsídio, agora renovado pela Câmara, por 6 milhões por mês para combustível
das empresas, senão já teria fechado tudo. Pois é. E aí a necessidade, porque isso de que forma é muito nenhuma questiona numa política pública, porque é uma política pública. E aí como pode as necessidades das pessoas, né, de tudo, de vida, de trabalho, de tudo, de chegar nos lugares, pode ficar subordinada a uma lógica do lucro. A lógica do transporte também não deveria ser a lógica do lucro, assim. E dá lucro. Não é uma situação que não dá lucro. A gente tinha uma malha ferroviária gigantesca que poderia ser reabilitada, que agora estão tirando, né, as linhas férreas. Então, assim, são prioridades também dentro da política do transporte, né? Bom, tem vários comentários aqui, além do... o Carlos Eduardo Rezende botou aqui, 21º. Bom dia, sinal que o PT está trabalhando e dando certo, diz Antônia Correia. Kátia Macabu também dá aqui o seu registro. Cláudio e Natália, orgulho de ter dado meu voto a você, né? Mulher que me representaria linda. Muito bem na Câmara. Creio que a direita usa do simplismo para alcançar as pessoas que não querem se aprofundar e por aí vai. Felicidade, muito obrigada. Kátia, Jonathan Medeiros, infelizmente, infidelidade partidária não vai ocorrer. O presidente do PT, o Quaquá, senta na mesma mesa que o governador e por aí vai. Bom, Gabriel, vou fazer aqui a minha última para a gente fechar, e aí você fica à vontade. 2026, é logo ali. Oh, Deus. Oh, Deus. Como é que tá Natália para 2026? Renovada depois dessa eleição, com esse capital político que você avaliou, como é que você pretende? Você já foi candidata a deputada federal, que nós falamos aqui. Seria hora de uma tentativa a deputada estadual? Como é que... A gente ainda é muito recente, né? Embora a gente precise começar a pensar as estratégias, mas a gente tem pensado em estratégias de curto prazo, como conseguir incidir no orçamento, né? Conseguir, de fato, falar sobre a cidade com propriedade, construir, né, uma oposição na cidade, para que as pessoas também possam se reconhecer através das bandeiras que a gente levanta. Então, a gente tem pensado mais na construção na cidade. E todo esse papo, né, de eleição, de se vou concorrer, se não vou concorrer, é um debate que é coletivo, né, que ainda também não foi feito e que o partido precisa analisar, né, precisa analisar estadualmente. E aí, com os nossos quadros, né, com as figuras que já estão colocadas também. E pessoal Campos, né, sentar e fazer esse balanço, né, e pensar aí os próximos passos. Então, não tem nada definido. O que tem é muita vontade de construir para a cidade, né? Ou seja, ainda que a gente não esteja num cargo, conseguir pautar algumas propostas e que elas estejam colocadas ali, né, de alguma forma na Câmara, que a gente consiga ter incidência, que a gente consiga aparecer aí, né, nesses anos. O que a gente vê é que a gente tem ficado muito mais refratário, né, como se a gente reagisse às coisas que são pautadas. E a gente gostaria de parar de reagir e pautar também, né, um pouco das necessidades da cidade. Então, a gente tem pensado em estratégias para pautar, né? Gabriel. Sobre o PSOL, a gente falou sobre o PSOL aqui em Campos e o PSOL a nível de Brasil apoiando o governo Lula. Como você avalia o desempenho, assim, as posições do PSOL Rio, que foi o PSOL que durante uma década teve resultados muito bons, às vezes até melhores que os do PT. Como você avalia o desempenho do PSOL no município do Rio, do estado, e se você acha que isso influencia aqui? Se influencia? Acho que sim, tem uma influência, né? Porque o PSOL Rio, né, um pessoal forte, né? A gente, na verdade, se espelha também, né, no PSOL Rio. A gente teve, por exemplo, no estado, né, a gente tem o Túlio, que é o segundo mais votado da Câmara em Niterói. A gente tem aí uma fragmentação do PT em relação ao apoio ao Tarcísio, que é uma figura importante para a gente, né, que foi o nosso candidato a prefeito no Rio, que fez, no nosso ponto de vista também aí, né, o bom combate, estava lá apresentando, né, uma política. Infelizmente, né, esse apoio aí não é totalmente consolidado, né, pro Tarcísio, e tem o apoio à candidatura do PSD, né,
do Eduardo. Então, a gente tem essa relação, né, entre... Que é isso, né? Como o PT se move também localmente, nos estados, né, e nos municípios. E claro que isso, em alguma medida, reflete. Isso reflete nos acordos políticos, isso reflete, provavelmente, né, em futuras possibilidades de estarmos juntos, né, em coligações. E tudo isso precisa ser avaliado. O Rio recua, né, um pouco aí na sua participação na vereança. A gente faz menos vereadores, né, menos 5 vereadores no estado. Dos 10 quadros que a gente perde 5 só no Rio. Isso também se dá em alguma medida, como eu falei anteriormente, porque a gente tem figuras importantes que estão colocadas, né, no Congresso Federal, como Tarcísio, né, como Chico, que são figuras históricas e puxadoras de votos. Em Niterói, apesar da gente ter uma expressão do Túlio, de ter ampliado a nossa votação, mesmo assim a gente perde, né, um lugar. E a gente tem o Rick, né, que é eleito aí pela primeira vez como vereador do Rio, defendendo uma pauta que é muito importante, que inclusive é uma pauta que a gente tende a tomar aqui também em Campos, né, e a fazer frente com essa pauta junto, na mesma trincheira, que é o fim da escala 6x1. Né? O que é a escala 6x1? A gente trabalha, trabalhadores, e a Érica Hilton tem puxado muito essa pauta também a nível nacional, né? E os nossos deputados do PSOL, que a gente trabalha 6 dias da semana e tem um descanso semanal. E, no nosso ponto de vista, isso é inadequado, né? O Rick foi muito bem votado. Então, o Rick, inclusive, foi até agredido recentemente, né? Deixar minha solidariedade aí, né? Para ele. E dizer que é uma pauta extremamente importante que a gente precisa levar em todos os lugares, que é falar e pautar sobre o trabalho. A nossa vida não é trabalho, né? A nossa vida tem que ser mais do que trabalho. Só que hoje, como está colocado, inclusive na CLT, a nossa vida é trabalho. Porque 44 horas semanais, né? Trabalhando de segunda a sábado, sobra muito pouco tempo para a vida, né? E a gente precisa pensar que existem outros sentidos, né, para essa vida, que não seja apenas o trabalho. Então, é uma pauta extremamente importante e relevante. Tem umas coisas interessantes sobre essas pautas. Em outros países também existe já uma outra pegada muito interessante, que é o início das aulas para as crianças, 7 horas da manhã. É um horário muito cedo. Em alguns lugares, as crianças precisam acordar 5 para chegar no colégio 7. E porque tudo isso é visando o final. O que vai dar no final? A criança aprendeu alguma coisa? Naquelas primeiras horas de 7 até 9 já está constatado que ela não aprende nada, ou quase nada. Poder de concentração é muito baixo. É muito pouco. Eu quero. Né? Eu dou aula 7 horas da manhã, né? No início eu fico assim, gente, vamos embora, gente. Professora, a gente ainda está dormindo. Mas professor, tem uns professores aí, gente, dá uma revisada aí no que foi falado ontem. Tô brincando. Com a gente aqui não tem esse negócio não, Beto. 4 horas da manhã tem que chegar no pique. Tem que chegar ligado no 600. Eita, nós. Sem blá, blá. A comunicação é boa, mas dá trabalho, né? Dá. Mas é muito bom. Natália, quero te agradecer muito, dizer que é sempre um prazer. Eu acho que sua entrevista foi muito bacana. Você colocou pontos aqui que, se você levar para a pauta lá e o pessoal tiver realmente antenado, acho que vai conseguir reverter muito essa situação da esquerda, o que a esquerda se propõe, como que ela se propõe. Você colocou pontos aqui muito interessantes. Eu acho que assim, penso que, falei até com... Estava sentado ali, ó. Eu acho que ele não entendeu. Foi com... Ele, inclusive, colocou um ônibus para a gente aqui agora, para os estudantes da UENF, Sim. através do Gilberto, lá para... Sim, que é transporte universitário, né? Que é um ônibus até que vem escrito, transporte universitário. Transporte, o Lindbergh, né? Eu falei para ele, o que aconteceu com o PT, na época eu falava sobre o PT, que não correu atrás de avançar na comunicação como a direita fez. Não, a gente não trabalha com fake news. Não é fake news, é avançar no domínio do espaço da comunicação, que é altamente algo que Marçal fez em São Paulo. Sim. Só com comunicação e, no caso dele, rede social. Esse é um dos grandes desafios, né? É um desafio para mim, inclusive, né? Pessoalmente, um desafio, porque logo assim que acabam as eleições, a gente já não tem mais a equipe, né, que era proveniente do fundo eleitoral. Então, assim,
como tocar as redes, e isso é muito importante, porque a comunicação é fundamental, mas é desafiador demais, porque eu volto a trabalhar, né? E eu volto a trabalhar, assim, full time, né? Ou seja, o tempo inteiro, né? Eu trabalho... E aí, eu ainda estava fazendo uma pesquisa que se encerrou, né, em setembro, mas também aos finais de semana estava, né, com as agendas comprometidas. Então, assim, manhã, tarde, noite, às vezes, e dou aula à noite, e aí final de semana. E eu ficava assim, gente, quando é que eu vou conseguir parar para gravar um vídeo, né? Aí voltam questões, às vezes, que tomara que não volte agora, porque eu saí dessa eleição mais empolgada, né, misteriosamente, porque das outras eu saí bem cansada. Dessa eu saí mais empolgada, não que eu não estivesse cansada. E aí... misteriosamente, porque eu achei que eu fosse sair assim muito em frangalhos, mas eu saí assim, olha, acho que eu preciso entender também o papel que a gente tem, né, e a responsabilidade conferida pelas pessoas desse papel. Então eu saí assim, não, eu preciso comunicar, eu preciso fazer... Só que aí entra a vida concreta, entram os trabalhos e eu fico assim, meu Deus, quando é que eu vou conseguir gravar um vídeo? Né? Quando é que eu vou conseguir comunicar isso? Que horas que eu vou conseguir acompanhar aquilo? Né? Então, é um grande desafio aí para quem não vive da política. Né? Ou seja, eu não vivo, né, para fazer isso. Eu tenho outros trabalhos. Trabalho como assistente social, trabalho como professora. E a vida concreta, né, de ter que equilibrar todas essas coisas. Boa sorte para você. Muito obrigada, né? Agradeço aí a todo mundo que ficou com a gente, né? Aí, prazer, sempre um prazer. Seja bem-vinda sempre. Essa entrevista, parte dela vai estar amanhã também no Jornal Impresso. Excelente, ótimo, ótimo. Compra lá mais cedo o jornal amanhã nas bancas. Maravilha. E também nas casas dos assinantes. Meu caro Gabriel Torres, obrigado por hoje. A gente segue com a nossa pauta aqui na sexta-feira. Vou te acionar de novo, a gente vai estar junto aqui novamente. Obrigado, amigo, bom dia, até sexta. Obrigado, Nogueira, aos ouvintes da Folha que acompanharam a gente essa manhã. A Natália, pela presença, a gente recebeu vários vereadores do PP, do PDT, e também importante escutar a Natália, que foi a vereadora mais votada da esquerda, teve mais de 3.500 votos, numa eleição que é a mais disputada que existe, dizem, porque a eleição para deputado ela não é tão disputada. Tem candidatos do partido dentro do estado. Uhum. A eleição para vereador é muito disputada. Por mais que tivesse mais de 800 candidatos em 2020, nessa, menos de 400, é uma eleição muito disputada. 3.500 votos numa eleição para vereador é muito voto. Muito grata, eu sou muito grata, né? É muito voto. Oxe, tá doido. É o que a gente falou, tem vitória e vitória, derrota e derrota. Eu digo que é emocionante. 3.000, olha, tem gente de compensação com 100 aí que, poxa vida. Por isso que eu não tenho coragem de vir, sabe? Porque vai chegar lá, você tem 100 votos, aí que vergonha. Muito bom, um abraço aqui pro Carlão Rezende também, pra família dele, pra todos, tá sempre comunicando com a gente lá. São 9h14, fechamos o Folha no Ar, agradecendo a você pelo carinho. Amanhã estaremos de volta. Vamos falar amanhã com o Márcio Morales, que é secretário de Fazenda, lançado o Refis, IPTU 2025. Vamos falar de só coisa boa amanhã. No oferecimento de Coagra, Cooperativa dos Produtores de Cana de Campos, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Rede Mariana de postos de combustíveis e Radmed Diagnósticos por imagem. Continue na Folha. A Radmed